Bem, boa tarde. Vamos começar mais uma oficina do ciclo de oficinas Tecnologia e Geometria da UFPEL. Eu sou a Lisandra e junto com o Giovanni, com o Maurício, com a Márcia e com o Christian, a gente organiza esse ciclo. Tá? Lembro que ali nas notas compartilhadas tem o link, tá, para vocês colocarem a frequência, tá? E o pessoal que é da comissão organizadora, que está aí, Márcia, abre a câmera, por favor, para dar um oi para o pessoal, o Giovanni, a Anne, que é a nossa ajudante mirim. Olá, boa tarde. Olá, tudo bom? Oi, Márcia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, Márcia. Então tá. Lembro que essa oficina está sendo gravada. Tá? Bem, então a oficina de hoje é a geometria da luz e da sombra. Tá? Bem, quando a gente fala em geometria de alguma coisa, a gente sempre quer determinar medidas, tá? Medidas, e no nosso caso hoje aqui também algumas formas. Bem, a gente pode se perguntar assim, o que é uma sombra, né? Quando a gente fala em sombra. Aqui a gente tem um desenho, ali é a mão da ajudante mirim, da Anne, tá? Que está segurando um objeto. E sombra é uma região escura formada pela ausência parcial da luz, tá? Quando tem algum obstáculo entre a luz e a parede, que a gente chama de um plano de projeção, tá? Então, ali naquela figura, tem o abajur, que está aqui embaixo, tem um objeto, que é essa nuvenzinha, tá? E tem lá a parede, que tem a cortina, que é onde a luz chegaria, mas aí o objeto está bloqueando. Tá? Então, se forma essa região aqui com ausência parcial de luz. Tá? Bem, aqui a gente tem um esquema, então, dessa região. Tá? Nós temos uma fonte de luz, no caso ali seria o abajur, e aqui a gente tem um cone, tá? Que se chama de cone de luz, e ele envolve o objeto. E aqui, um determinado plano, tá? Uma determinada região, aonde vai cair essa sombra. Bem, o formato do objeto, ele vai determinar como é que a sombra vai ficar. E também como que a luz está chegando, tá? Se a gente voltar na foto anterior, a Anne está segurando o objeto de forma paralela, tá? À parede, tá? E aí acontece uma coisa com esse formato, mas a gente vai explorar mais isso daqui a pouco. Tá? Bem, então a ideia é a gente construir um projetor de imagens para explorar esses conceitos, né, de luz e de sombras. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é pegar um pedaço de plástico filme ou de outro plástico transparente qualquer, que não tem estampa, e colar em volta de um rolinho de papel higiênico. Tá? Então, vamos começar a construção. Tá? Nós vamos pegar um rolinho de papel higiênico. Tá? Ele está com o dela ali do lado. Vamos pegar um pedaço de plástico filme. Ou qualquer outro. Isso, ou qualquer outro plástico transparente. Vocês estão me acompanhando? Ah, tá sem câmera na mesa? Obrigada. Tá? Só um pouquinho, tem problema aqui com compartilhamento. Deu, tá? Então, a gente vai precisar de um rolinho, tá? Ele tá com o dela aqui, vou fazer de ladinho, né? Vamos precisar do plástico. Eu vou usar o plástico filme, mas pode ser qualquer plástico transparente, tá? Que não tem estampa. Esse papel contact? O papel contact não é uma boa porque gruda poeira embaixo.
Tá? Mas se só tiver papel contact, usa, mas aí ele não vai ficar funcionando sempre depois. Tá? Vou cortar um pedaço. Vou cortar aqui ao meio, que a Anne vai usar a outra parte. Pronto. Nada. Tá? Então, nós estamos nessa etapa aqui. A gente tem o rolinho do papel higiênico. E temos o plástico. É o plástico filme. Agora eu vou colocar ele em uma das extremidades do rolinho do papel higiênico e vou deixar ele bem liso, tá? Bem esticado. Tá? Aqui no meu não tá aparecendo porque eu estiquei bem. Agora começou a dar reflexo, ó. Tá? Então, eu peguei o plástico, estiquei bem. E eu vou prender com uma fita. Eu vou pegar uma fita adesiva e vou colar na volta. Tá? Pode ser uma fita qualquer. Tá? A ideia da fita aqui é prender no rolinho de papel higiênico e de forma que ela fique bem esticadinha. Tá? E aqui foi? Tá? Coloquem ali ali no bate-papo, se vocês fizeram até aqui. Pode. Ó, Agora o meu tá assim, ó. isso, a Anne tá mostrando dela. Ó, a princípio tudo ok. Ótimo. Tá. Então, agora, aqui, nós temos, se vocês olharem ali no passo 2, tá? A gente fez o passo 1. Passo 2, a gente tem duas possibilidades. Ou nós podemos fazer um desenho com uma caneta no plástico, em cima do plástico, Que eu vou tentar parar depois. isso. Ou a gente pode fazer a silhueta, tá, de um desenho em cima de um papel. Tá? Então, eu vou fazer aqui em cima de um papel e vou colar aqui em cima. Tá? Então, eu vou te entregar aqui. Eu não vou usar essa toda. Tá? Então, estou pegando um pedaço. Notem que tem que ser, esse desenho tem que ser bem pequeno, porque ele vai ficar aqui em cima. Pode desenhar assim. Pode. Tá? Então, eu vou fazer no papel e a Anne vai fazer o desenho. Tá? Então, já tem esses dois formas. Aham. Tem essas duas possibilidades. Então, a gente pode fazer vários formatos, tá? Só que tem que ser, lembrando que tem que ser a silhueta do desenho. Então, eu vou fazer aqui uma certa estrela, mas aí eu vou recortar para ficar só a silhueta dela. Não precisa fazer os detalhes do desenho, porque nem vai. Isso, não precisa fazer os detalhes do desenho, porque ele não vai aparecer. Só vai aparecer o contorno. E depois que a gente fizer o desenho, então, nós vamos recortar. Tá? Então, estou recortando o contorno. Tá, gente? Para quem está entrando agora, tá? A gente está no seguinte passo. Pegamos um rolo de papel higiênico. Pegamos um rolo de papel higiênico. Um pedaço de plástico filme. E recortamos uma parte. Isso, recortamos uma parte. Aí colamos Deixamos bem retinho. bem retinho e colamos com fita adesiva na volta do rolo. Depois, Aí agora a gente está fazendo o contorno
numa folha. Ou se não desenhando. Isso, ou então desenhando. A Anne fez o desenho, ó. Tá? Não sei se dá para enxergar ali. A Anne fez um. Qual é o teu desenho? Qual? Fiz um coração. Coração. Isso. Uhum. E nem foi programado, eu tava pensando em fazer uma estrela dela. Ah, pá, roubei a tua ideia, então. Não. Foi sem querer. Não, mas depois decidi fazer um coração. Uhum. Tá? Então, fiz aqui uma estrelinha. Claro que depois vocês podem fazer outros, tá? Eu vou colocar aqui em cima, ver se vocês conseguem enxergar melhor, Aí coloco uma fita. tá? E vou pegar aqui o da Anne, o outro, tá? Ela fez o desenho com a canetinha hidrocor. Convencional. Uhum. Agora eu vou pegar, para quem fez o papel, eu vou pegar um pedaço de fita adesiva. Ou que dá pra ver mais. Ah, é. Deixa eu pegar o azul que dá para enxergar mais. Peraí. Não, não atrapalha. Não, ele fica ali por baixo, ó. Vou pegar um pedacinho bem pequeno, até vou cortar. Corta a fita ao meio, não precisa ter uma fita especial. Né? Isso. Vou cortar. E vou fazer, tipo, um loopzinho, né? Vou dar uma voltinha. Para que ele não fique aparecendo, né? Ó, então, colei aqui. Quem tem fita dupla face, fica mais fácil. Não precisamos ter. Então, eu tô colando aqui no verso da estrela. E vou colar em cima do plástico. Tá? Então, Uhum. Certo? Então, recapitulando. Diz aí, me ajudante. vai pegar um rolinho, vai pegar um pedaço de plástico filme e aí vai recortar um pedaço. Vai botar por cima, vai deixar bem lisinho e vai colar com fita. Depois vai pegar um papel, vai desenhar um desenho, não precisa ser com muitos detalhes, e vai colar em cima. Ou, se não, vai desenhar com uma canetinha convencional, hidrocor. Uhum. Certo? Até aqui, ok? Respondam ali no chat, hidrocor. Hidrocor não pegou. Usou canetinha permanente, ótimo, pode ser. Pode ser. Pode ser, depende um pouco do plástico filme mesmo, né? Tá? Mas pode ser a permanente. Só que o ruim da permanente é que aí depois talvez tu não consiga apagar, né? Aí teria que trocar e vai ficar único. Senão, aí tira o plástico. Uhum. Vai ficar um desenho único, mas ótimo. Para a oficina tá perfeito. Tá? Bem, depois disso, então, eu tenho aqui as opções que eu tinha feito para bolar o material, tá? Então, eu coloquei ali de canetinha hidrocor aqui no canto direito o A da Anne, né? E coloquei aqui, ó, o desenhozinho de um caracol que eu tinha feito. Tá? Agora, o outro passo vai ser a gente pegar a lanterna, isso, essa aqui, ó. Tá? Esse aqui foi o que eu tinha feito, que era lá da capa. Tá? Então, nós temos essas opções. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é pegar a lanterna. Do celular ou... Uhum. Tem que ser uma lanterna potente. A lanterna do celular é melhor. Tá? E vamos colocar, então, tem aqui a extremidade do desenho. Nós vamos colocar a lanterna na outra extremidade. Uhum. Dessa forma aqui, ó. Notem? Posso mostrar? Pode, claro. Ó. Eu tenho aqui o rolinho, tenho aqui o celular. Eu só vou afastar para vocês verem a sombra. Tá? Esse aqui foi do que eu fiz, da estrela. Uhum. Ó, tem que chegar um pouquinho mais para cá para eles enxergarem o teu coração. Uhum. Isso. Tá?
Não dá certo. Isso. E aqui eu tenho o caracol. A gente vai fazer... Vocês conseguiram fazer com a lanterna, gente? Todos vocês conseguiram? Sim? Ah, que bom. Tá? Agora, a gente vai fazer alguns experimentos com esse projetor. Tá? Então, os experimentos que eu gostaria que vocês fizessem é: peguem o projetor que vocês acabaram de elaborar, tá? E peguem uma parede. E quero que vocês procurem a sombra desse projetor na parede. Aqui. Uhum. Acho que tu vai ter que afastar um pouco a webcam, Anne. Isso, tu afasta a webcam. Coração. Isso. A Anne está projetando o coração. Tá? Vamos projetar aqui o outro, ó. Vamos projetar a estrela. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Certo? Tá? Bem, então no nosso experimento, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é assim. Quando vocês aproximam o projetor da parede, tá? Quando vocês aproximam o projetor da parede, o que acontece? Quem é que quer falar o que tá conseguindo ver? No seu projetor aí de casa. Ah, tem que levantar. Isso. Quando aproxima. Aham. E quando afasta. Tem que chegar um pouquinho mais para cá. Isso. Mais para cá e levantar. Eu acho que é o papai que tem que fazer isso. Por favor. Isso. Tá. Uhum. Aí. Tá? Alguém quer falar o que tá vendo? Ó, a Anne chegou pertinho da parede com o projetor. Tá? Façam isso com o de vocês aí em casa. Agora vai te afastando. Vai afastando aos pouquinhos. Isso. Opa. Deu. Aí tá demais que a gente não consegue nem mais enxergar. Isso. Deu. Pode aproximar mais agora. Bem, então a primeira coisa que a gente pode concluir, não sei se alguém quer tentar responder, né? Quando a gente se aproxima da parede, esse formato aí é o mesmo formato que a gente viu antes. O mesmo formato que a gente tem aí no desenho. Tá? Mas o tamanho dele. Mas o tamanho dele é o mesmo do desenho? Isso, Vivi. Bianca e Vivi, né? Quanto mais próximo da parede, menor ele fica, né? E quanto mais afastado da parede, ele fica maior, né? Bem maior. Mas e o que as duas têm em comum? Tá, diferente a gente já pode concluir ali que o tamanho delas é diferente, né? Mas e o que eles têm em comum? Ah, isso mesmo, Wagner. Ah, eles mantêm a mesma forma, né?
Se eu comparar um com o outro, o formato é o mesmo, Só ainda mais diferente. só está mudando o tamanho, tá? Essas figuras que são formadas quando a gente aproxima ou quando a gente Não, afasta, peraí, quando a gente aproxima da parede, ou quando a gente afasta, elas são chamadas de figuras semelhantes. Tá? Então, a gente está projetando a mesma figura, só que com tamanhos diferentes. Isso, vamos trocar? Tá? Ali no caracol, né? Isso. Aí tá bem próximo. Aí quando vai afastando, isso aí ele vai aumentando e ali já se perdeu um pouco a forma, né? Ficou certo? Só na Orbicam, porque pessoalmente. Isso, aqui. Aham, por isso que é bom eles estarem fazendo ao mesmo tempo. Tranquilo aí com vocês? Tá? Bem, outra coisa que eu quero ver, o que foi? Orbicam. É assim, ó. Se a gente colocar de forma paralela à parede, a entrada do. Aqui, ó. Vou botar aqui. A entrada da onde está o desenho, né? Se a gente colocar de forma paralela à parede e puxar, o formato fica igual. Mas e se a gente mudar? Será que a gente vai conseguir projetar? Ó. Né? Para projetar na parede. É na parede. Sim, essa aqui é difícil. Uhum. Aqui? Ó. Pronto. Ó. Para projeção cair na parede, o rolinho de papel higiênico ele tem que estar com a entrada paralela à nossa parede. Se a gente inclinar um pouco, aí ele já não fica exatamente no mesmo formato circular da entrada do rolo, ó. Aí ele se alonga. Ah, tô falando do próprio rolo do papel higiênico. Tá? Bem, esses experimentos, além do rolinho do papel higiênico, a gente pode fazer isso com outros objetos também. Uhum. Como, por exemplo, o que vocês acham que eu estou segurando? Agora já tá aparecendo. Uhum. O que vocês acham que eu estou segurando? A Lara está dizendo que está segurando a câmera? Também. Também. Estou segurando o celular. O que está sendo projetado? Tá dando pra ver. Tipo, Lá na parede, o que vocês acham que eu estou segurando? Ah, isso mesmo, Lara, tá dando uma sombra, né? eu posso dar uma dica. Aham. Sombra de quê? De qual objeto? Numa das oficinas. Não Uhum. necessariamente. Tá, vamos começar por uns mais simples. Qual é o objeto que eu estou projetando lá na parede? Isso, muito bem, uma tesoura. Isso aí. Qual é o objeto que eu estou segurando? Isso, uma canetinha. Muito bem. Isso, muito bem, Wagner. Muito bem, Wagner e Lara. Isso, um grampeador. Muito bem, Wagner. Isso aí.
E agora? Aham. Ela acertou, era um pote? Mas eu quero mais preciso, né? Vamos ver. Era um pote, mas tinha. Ó, dá licencinha um pouquinho aí. Isso. Um pouquinho tu coloca. Ó, tem esse aqui, né? Aqui, ó. Isso, usamos na outra oficina. Muito bem. Não é um apontador. Isso mesmo, Bibi Vivi. A lata do leite condensado. Isso aí. Tá? Bem, quando a gente está projetando coisas que são planas, desenhos, né? Objetos. Não tá compartilhando, não tá mostrando. Não tá conseguindo? Vamos ver. Não tá mostrando. Agora é um Agora? quadrado. Botar assim, peraí. Agora também tem um quadrado, porque vocês não é um quadrado. Agora melhorou. Quer que eu aproxime mais? O que eu estou projetando? Isso, uma folha. Né? Estou projetando uma folha. Bem, quando a gente faz a projeção dessa folha, a gente tem essa posição ou pode acontecer isso aqui, ó. Que é mais difícil de enxergar, né? Agora aqui. Se a gente pega um objeto, tipo aquela lata, ou esse aqui, Que já foi feito. que já acabou aparecendo o objeto. Tá? Então, aqui, o que vocês acham que é? A Lara tá achando que é um estojo, tá? Mas qual é o formato? A gente já viu esse formato. Já viu, exatamente, né, Márcia? Já pegaram na mão, né? Um quadrado, Eu tenho aqui na sombra um quadrado. Se eu virar ele assim, minha mão atrapalha, A Anne consegue. Se eu virar assim, nesse formato, tá mostrando o objeto. Uhum. Muito bem, Wagner. O cubo. Pode mostrar. Que foi feito na oficina. Bem, a gente pode brincar assim. A gente pode brincar dessa forma, né, com vários objetos, né? O que é interessante que a gente pode pensar é que quando o objeto é algo que está no plano, tipo a folha, né? Se a gente projeta uma vez, tipo que a gente tinha aqui na entrada do projetor, a gente consegue identificar qual é o desenho. Agora, quando a gente projeta um sólido, aí nós temos que ver não somente uma projeção, a gente tem que ver várias faces, a projeção em várias posições, para a gente conseguir dizer exatamente qual é que objeto é esse. Tá? Essas projeções que a gente fez na parede, tanto do projetor quanto quando a gente pegou objetos, né, tipo a tesoura, a canetinha, lápis para fazer as sombras, o cubo, né, ou quando a gente faz aquelas brincadeiras infantis, que é fazer sombra com as mãos,
tá? O que nós estamos fazendo é uma chamada projeção ortogonal, tá? A gente está projetando o objeto, tá? Quando a gente segura ele de forma paralela na parede, tá? E a luz, no caso que é a lanterna, ela acaba formando ângulos. Vocês podem olhar aqui no desenho, e de forma que esses raios de luz que estão chegando, eles vão formar um ângulo de 90 graus com a parede, tá? Por isso que é chamada de projeção ortogonal, tá? A gente vai projetando ele na parede. Bem, a pergunta, né, que eu tenho para fazer para vocês é assim. Primeiro, tá? Primeira coisa. Quando a gente sai na rua, né, durante o dia, quando o dia não está nublado, né, em algum momento, tá, quando a gente está exposto ao sol, a gente fica sem sombra? Tá? O que vocês acham? Colocam ali no chat. Ó, a Lara diz que não e o Wagner diz que sim. Posso chutar o meu? Pode chutar o teu. É assim. Teu é sim? Ah, que em algum momento a gente fica sem sombra? Sim. Durante o dia? Sim. A Lara diz que sim. Ah, a Lara diz que sim. Tá, em que momento? Pode responder. Bem no meio do dia, quando o sol, tipo, fica... Ah, quando o sol fica pino. Bem, eu convido vocês para fazerem essa experiência, tá? A gente, às vezes, fica com essa imagem, mas isso acontece da gente ficar sem sombra só num momento bem especial do ano, tá? Que é no solstício de verão, e não é em todo o planeta, tá? Por exemplo, aqui em Pelotas, por menorzinha que seja, a gente fica sempre com uma sombra do sol, tá? O sol está lá em cima, a sombra ela vai aumentando ou diminuindo de tamanho, a nossa sombra, né? Mas não chega a ficar totalmente sem sombra, tá? Convido vocês a botarem, agora no verão, quando puder, quando sair o isolamento social, coloquem um palitinho de picolé na areia da praia. Depois junto, não? E fiquem acompanhando, tá? Então, com relação ao sol, aqui nessa região, a gente sempre vai ter sombra, tá? Só no trópico de Capricórnio e de Câncer que não, que aí tem um momento do tempo que aí aí vai ter o sol a pino que se chama, né? Wagner? Ah, muito bem, Wagner. Que cidade é que tu mora, Wagner? Ó, viu? Santo André. Ah, isso aí, isso aí. Aí sim, aí já acontece diferenças entre uma região e outra, tá? Aqui em Pelotas a gente não tem essa sorte, né? Quando eu estava preparando, em Rio Grande também não, Quando eu estava preparando essa oficina, eu me lembrei da história do Peter Pan. Que o Peter Pan, no início da história, ele está correndo, né? E ele quer pegar a própria sombra, né? E esses dias eu também vi no WhatsApp, né? Porque a sombra tinha contra a própria e vinha até de noite, né? Ah, exatamente, né? Só esse detalhe, assim. E a Anne está dizendo que no Peter Pan a sombra tinha vida própria, não acompanhava ele, diferente do que acontece aqui, e a sombra também vivia isso. Teve uma hora que parecia que só quando vinha luz, outro não. Tá, e aí, então, de certa forma, eu já estou dando um spoiler para vocês, né? Eu estou perguntando ali qual é a maior sombra da face da Terra.
que vocês acham? O que a gente conseguiria produzir a maior sombra possível? Não necessariamente a gente, tá? O que poderia acontecer, né? Um objeto muito grande, né? Pode, mas aí fica... Tô pensando, escreve aí. Isso, Lara, em objeto muito grande, né? Aí, se o objeto for muito grande, o que vai ter que acontecer com a luz? Tá inclinado. Eu acho. Isso, Wagner. Tá, vamos trabalhar mais a ideia. Acho que é isso. Olha só, a Anne tem um palpite Sei lá, aqui, ó. Não sei se é bem de baixo, mas eu só sei que tem algumas vezes que parece que a sombra fica bem mais esticada do que realmente é. Acho que teria que ser nesse ângulo. Isso, Bibi, né? Aham. Isso. Tinha que ter bastante intensidade, tinha que ser uma luz grande. A Lara, que nem a Lara falou, tinha que ser um objeto grande, né? Para que... Isso, Guilherme. Isso aí, né? Um eclipse, né? A Anne pensou, diz a tua ideia qual era. Só uma pergunta, onde é que seria aqueles ângulos que fica bem alongado? Esqueci. Esqueci. Tá, e qual era a tua sugestão primeiro? Sei lá, assim, ó, poderia ser a muralha desse. A muralha da China, a Anne pensou. De baixo, não é bem de baixo, mais para baixo pra cima. Entendi. E me diz uma coisa, Guilherme. Esse eclipse que tu tá falando, é um eclipse de quem? É o eclipse da Lua, né? Que a gente chama de eclipse do Sol, né? Porque a gente iria projetar a sombra da Lua em cima da Terra. Tá? Então, a nossa fonte de luz é o Sol. Aí iria cair essa luz em cima da Lua, e em cima da Lua se projeta uma sombra, tá? Tem uma parte aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, bem pequena, que é onde acontece o eclipse total, tá? Do Sol, ou seja, a Lua vai estar em cima do Sol, no nosso ângulo de visão, mas ao mesmo tempo, aqui em cima da Terra, se forma uma sombra. Tá? Se forma uma sombra mais escura que a outra. Tá? Se forma uma sombra que é bem aonde acontece o eclipse total, e uma outra sombra que é onde acontece o eclipse parcial. Tá? Então, a maior sombra que a gente tem ideia, né, que poderia acontecer no nosso planeta, acontece de forma espontânea, né, e a gente não consegue perceber exatamente essa sombra, né? A gente só consegue perceber essa sombra com base no que está acontecendo com o Sol, né? Que a Lua está tapando o Sol. Uma outra coisa interessante é um jogo, tá? Para celular chamado Sheldon Matic. Não vou nem falar nada sobre esse jogo. Pode contar. Assim, ela ficou um pouco viciada, tá? A Anne tá me entregando. Eu descobri esse jogo faz pouco tempo, tá? E ele é um jogo para celular, tanto Android quanto iPhone. Vou fazer propaganda dele porque eu achei interessante,
Não é publicidade. A gente Não é tá publicidade. É. ensinando. Então, o jogo, ele trabalha bem com isso que a gente fez aqui, das projeções. Eles não chamam isso, né? Isso. Ele tem a fonte de luz, ela está escondida, ela não aparece ali na tela do celular. Aparece um determinado objeto, só que a forma dele está diferente. A gente olha para o objeto e não consegue exatamente identificar o que é. Tá? E aí, essa sombra em cima do objeto vai ser projetada na parede. E tem níveis, né? Como todo jogo, a gente vai jogando e ele vai mostrando ali as etapas onde nós estamos. Quanto mais próximo a gente está do objeto final, mais as bolinhas elas vão sendo vai carregadas, tá? E conforme isso vai aumentando, pode vai falar. aumentando o nível e assim, ó. Se tu demora muito, ele começa a te dar dicas, tipo, mostra qual seria o resultado final, diz tem um pouquinho mais para a esquerda. Isso, mas isso é só quando passa de uma fase para outra, tá? A primeira fase tem um objeto só, e aí ele vai carregando aqui, ó. Aí, conforme a gente vai movimentando, o objeto vai se formando, ó. Não pode se guiar pelo objeto, tem que ser pela sombra. Isso. Tipo, aqui é esse e aí a sombra é Tá? Bem, aqui, e aí quando a gente chega na forma projetada lá, ele diz o que é e te diz a tua pontuação. E tu pode ir para a etapa seguinte. E o teu tempo. Uhum, tá? Bem, isso é um exemplo também, gente, de desenho anamórfico, tá? Se a gente for pensar, que foi o que a gente viu nas outras oficinas. Porque esse objeto que está aqui, que está sendo projetado, é diferente dos objetos que eu estava projetando para vocês na parede. Na parede, eu tinha pego a própria tesoura, né? E fiz a projeção ortogonal usando o celular, né? Aqui não. Aqui a gente tem um objeto qualquer, e esse objeto qualquer, ele vai ser projetado ali, tá? Bem, a minha ideia agora, tá? Aqui a gente tem as referências, tá? Aqui eu tenho um tutorial de um rolinho de papel higiênico, do projetor do rolinho de papel higiênico, mas na verdade eu não usei ele, tá? Eu procurei só para ter nas referências, tá? Porque ele é relativamente fácil da gente fazer, tá? O que eu tinha em mente, tá? É que na verdade eu queria saber de vocês o que vocês tinham feito, tá? O que vocês fizeram no projetor, tá? Quem é que pode me dizer? Oi? Mandou uma foto, Márcia? Pessoal que sempre participa, gente. Estou curiosa para saber o que vocês fizeram. Ah, chegou uma foto aqui da Fabiane. Fez uma chuva. Linda chuva. Linda chuva, é. Tô curiosa, que mais, gente? Eu já me inspirei para fazer mais nuvem. Uhum. Quer mostrar? A Bianca e a Vivi estão digitando.
Ó, tem mais mensagens aqui, deixa eu ver. Ah, eu quero ver. Bianca e Vivi, vocês podem mostrar, por favor? Ah, vou mandar foto, eu queria ver. Abre a câmera, por favor. Tá bom, obrigada. Também fiquei curiosa, Márcia. Até porque eu não sei o que é o Sharingan. Hã? Também não sei. Ah, eu acho que as gurias não vão abrir. Ah, tá, vão abrir. Ah, que legal! Bonito! Deixa eu ver. Legal! Gostei! Já tá jogando? Legal, obrigada, Bianca. E Vivi, alguém mais quer mostrar? O pessoal tá tímido. Tá? Bem, vamos falar então da próxima oficina. Tá? A próxima oficina vai ser a Márcia, tá? Que vai fazer. Vai ser sobre o octógono, tá? O octógono mágico, o nome. Ah, posso repetir o nome do jogo, sim, só um pouquinho, aí eu já volto ali para a lâmina, tá? Então, é o octógono mágico, tá? Os materiais são ou 8 quadrados, 10 por 10 centímetros, sendo 4 de cada cor. Tá? Vou repetir, Nilva, o nome do jogo. Peraí, por que não tá? Só um momentinho, que ele não tá querendo ir para o slide anterior. Quem sabe que eu descompartilhei, compartilhei. Ah, Não precisa. Ó, é esse nome aqui. Onomatique, tá? O nome. Certo? Uhum. Muito obrigada, Fabiana. Tá? Adorei mesmo. Gente, vou encerrar por hoje. Hoje foi curtinha a oficina. Eu achei que fosse demorar mais tempo para fazer a nossa projeção e a nossa dedução, tá? E eu gostaria que, se vocês pudessem... Ah, dá para fazer de cores diferentes, sim, Márcia. Não, os papéis, Da parte dela. os 4 de cada cor, não precisa, só se tiver, não precisa sair para comprar. Ah, certo. Tá. O que tu falou das cores diferentes, Márcia? Ele tem 4 de cada cor, só se tiver em casa. Se não tiver, a gente faz no papel branco mesmo, depois quando eles puderem, quando der para sair, eles compram colorido para fazer. Certo. Tá bem. Não, é que tu falou do negócio da projeção, tu falou ali das cores, e eu tava com a projeção na cabeça ainda, né? E aí eu acabei dizendo para ti das cores, mas, bem, eu disse ali que podia fazer o desenho em preto, com a hidrocor preta, mas se tiver outra hidrocor, ele sai colorido também, né? O desenho pode ser colorido. Certo? Então tá, gente. Vou pedir para vocês, então, preencherem ali as avaliações lá nas notas compartilhadas e a gente se vê na próxima quarta. Obrigada, Márcia, obrigada, equipe organizadora. Um beijo e até a quarta que vem. Tchau.